A Batalha de Alcaçerque-Bir, que é um fato interessante, uma ligação muito profunda com a história do Brasil, porque quem o viu pela última vez, segundo os depoimentos da época, teria sido Jorge de Albuquerque, que era o segundo donatário de Pernambuco, né? O Jorge teria emprestado o próprio cavalo para que Dom Sebastião saísse da batalha, né? E aí ele desaparece, ninguém sabe, enfim, se ele morreu, se não morreu. Morreu, já deve ter morrido a essa altura, né? Agora, é interessante trabalhar esses mitos, né? Essas coisas que são muito íntimas, né? Do imaginário brasileiro também, né? Porque a gente sobrevive toda em função dessa questão do sebastianismo, né? Do herói que chega como o grande salvador da pátria. Isso é um legado cultural político nosso, né? Quer dizer, você também busca trabalhar esse legado na sua literatura? Sem dúvida, porque o Dom Sebastião ele adquiriu um aspecto muito interessante, que foi um aspecto de Messias, um aspecto messiânico, aquele que foi investido de um dom ou por uma missão divina para salvar, né? Ele foi o grande salvador, né? Ele seria o grande salvador de Portugal. Ele seria o novo Messias nesse sentido, e surgiram inclusive seitas religiosas de caráter religioso, inclusive, em torno da figura de Dom Sebastião. Inclusive há uma expressão que passou para a língua portuguesa, que é haver navios. As pessoas se colocavam no cais do Tejo, né, para olhar, para ver se os navios da frota de Dom Sebastião retornavam, e nunca retornavam. E ficou então a expressão haver navios, quer dizer, haver coisas que não se realizavam ou não se realizam. Agora, tem esse aspecto, Dom Sebastião, os patriotas portugueses, as elites portuguesas, o povo português da época, porque quando Portugal passou para o domínio da coroa espanhola, eles ficaram resignados com essa dependência à coroa espanhola e criaram em torno de Dom Sebastião o mito, e uma ideologia toda se organizou em torno da figura de Dom Sebastião, que iria voltar para resgatar a liberdade perdida. Então ele havia também esse aspecto de libertador, de Messias, do herói e do encoberto, porque ele era um ser misterioso que ninguém sabia. A bem da verdade, ele morreu no campo de batalha, né? E ele foi entregue, o corpo dele foi entregue ao governador de Ceuta, que era uma praça, que era uma cidade que estava sob a soberania de Portugal. E ele foi entregue, é bem da verdade. Mas as lideranças portuguesas esconderam esse fato, justamente para poder trabalhar toda uma ideologia, toda mobilização popular, mobilização das elites em torno do retorno do rei morto, enfim, do rei redivivo, o rei não morto, para que ele pudesse, então, libertar Portugal do domínio da coroa espanhola. É um aspecto muito interessante. E até hoje se acredita no litoral norte do Brasil, naquela região entre Maranhão e Pará, que ele está encarnado na figura de um touro que tem uma estrela na testa, né? Talvez seja uma simbologia tomada de empréstimo ao cristianismo, porque dizem que São Domingos tinha uma estrela na testa como um estigma positivo, né, da sua santidade. E a estrela também está ligada como símbolo messiânico, né, está ligada a uma simbologia de natureza messiânica. A estrela é aquilo que representa a vinda do Messias, a vinda do Salvador. É uma história interessante por todos os títulos. Agora, um outro aspecto do seu livro é você discutir a questão do xadrez, né? Quer dizer, técnicas do jogo do xadrez, né? Quer dizer,
o que seria esse jogo, né? Quer dizer, por que trabalhar isso? Como é que você trabalha isso? Como eu me propus fazer um livro sobre valores, meio ambiente, uma cultura da paz e para uma cultura da paz, eu recorri ao jogo de xadrez. É paradoxal, porque o jogo de xadrez representa uma batalha, é uma guerra, né, simbólica, num tabuleiro, mas é uma guerra. Eu tentei transformar o jogo de xadrez, a partir do jogo de xadrez, para ensinar às crianças a cultura da paz, de que ao conflito, a resolução dos conflitos não devem, essa resolução dos conflitos não deve ser feita mediante a violência, a agressão, a guerra, porque a guerra produz a destruição das fábricas, dos hospitais, dos plantios, das pessoas, do ambiente urbano, ela só traz destruição. Então, a essa cultura da guerra devemos opor a cultura da paz. Então, eu peguei o jogo de xadrez, que é um jogo de guerra, que simula uma guerra, e tentei transformar numa pedagogia em torno da paz, da cultura da paz, onde intervém um personagem que é o pai, ensinando às crianças todos os movimentos. As crianças aprendem a jogar xadrez, quer dizer, os fundamentos do xadrez as crianças aprendem, e aí vai a questão também do raciocínio lógico, vai a questão do raciocínio matemático, da geometria, e a intervenção do pai ou dos irmãos mais velhos que estão ensinando os menores a jogar xadrez é todo no sentido de que os conflitos devem ser resolvidos mediante o entendimento, a paz, e cito inclusive que não há caminho para a paz é o caminho. Que é um provérbio, né? Agora, Pedro, há uma coisa interessante na literatura infantil que você faz, né? Bom, você se baseia exatamente nessa questão ecológica, nos fundamentos históricos, nos fundamentos do ensinamento, enfim. Pedagogicamente, funciona esse tipo de literatura? Como é que você vê isso? Eu tive a oportunidade de ver uma experiência no Colégio Imaculada Conceição, aqui em Brasília, onde eles usaram muito o texto. Para surpresa minha, quando eu produzi o texto, não sabia que poderia derivar desse texto tantos subprodutos. Eu fui convidado, então, para assistir pela direção da escola atividades em torno do lobo-guará e o bicho-folha. A partir da leitura desse texto, as crianças fizeram desenhos, pinturas, fotografias do cerrado, dos animais do cerrado, trabalharam sobre a questão da ecologia dos ecossistemas do cerrado. Eles fizeram um jogral, eles fizeram uma peça de teatro. Foi realmente emocionante para um autor ver que um pedagogo competente, um professor competente, ele pode extrair de um texto infantil muitos subprodutos de natureza pedagógica. Então, nesse próprio livro, que duas professoras dessa escola, Imaculada Conceição, elas propõem justamente a forma de utilização dos textos em sala de aula. Inclusive, o texto sobre o xadrez, o jogo de xadrez, já tem experiências em outras escolas, não só sobre o texto que eu escrevi, mas sobre o jogo em si, de teatralização do jogo. Crianças que se vestem dos personagens, os peões, o bispo, o rei, a rainha, fazem um grande tabuleiro e ficam eles mesmos jogando, se movimentando como se fossem peças em um tabuleiro. Então, isso aí trabalha a questão da questão da união do grupo, do trabalho em grupo, da integração social, da socialização,
do raciocínio lógico, enfim, o pedagogo e o professor, eles, com a sua competência, eles tiram tudo que é positivo que é possível tirar de um texto dessa natureza. É um texto infantil mesmo, né? Quer dizer, porque há uma diferença aí entre o texto infanto-juvenil e o texto infantil. Você procura trabalhar o texto infantil mesmo, né? Agora, não há pelo menos uma preocupação de se cair naquela linguagem meio tati-bitate, meio... falar para a criança teria que se falar como criança, né? Quer dizer, como é que você administra essa preocupação? Eu evitei justamente, bem lembrado essa questão, eu evitei cair nessa linguagem tati-bitate, de subestimar a capacidade das crianças. Eu, por exemplo, nessas reuniões que eu fiz, que eu participei com as crianças nas escolas, crianças de terceira e quarta série, crianças pequenas, crianças de 8, 9, 10 anos, enfim, eu fiquei agradavelmente surpreso pelo nível de cogitação e pelas perguntas pertinentes que elas faziam. E também, Maurício, pelo nível de compreensão do texto. Então, há muitas pessoas que vão escrever para criança e infantilizam demais o texto e subestimam a capacidade das crianças. Eu evitei essa linguagem tati-bitate, excessivamente como se as crianças não alcançassem o sentido das palavras. Eu tentei respeitar a criança hoje, com o seu nível de cogitação, com o seu nível de compreensão dos textos, com o seu repertório vocabular. Quando quando eu tratei da questão da Rainha Morta, que eu falo sobre literatura portuguesa com os versos de Luís Vaz de Camões, aí eu fiz um vocabulário para ajudar as crianças. Mas em nenhum momento eu subestimei a capacidade das crianças, da sua compreensão e da sua capacidade de compreensão, de interpretação dos textos. Tá ótimo, Pedro. Muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Obrigado, Maurício. Muito gentil. Obrigado.